Sejam bem-vindos a mais um módulo de circuitos lógicos e biológicos, e dessa vez vamos falar um pouquinho de osciladores. Mas o que define o que é exatamente uma oscilação? Aqui, por exemplo, temos a função cosseno, que é uma função que oscila e tem um comportamento parecido com uma onda. Em biotecnologia, podemos definir essa oscilação como altas concentrações ou baixas concentrações. Se considerarmos que temos uma proteína aqui, a concentração dela é alta e a diminui com o tempo, e depois a concentração da proteína aumenta de novo, formando esse comportamento de onda. Mas como podemos fazer uma proteína se comportar desse jeito? Nesse primeiro exemplo teórico, temos, por exemplo, uma proteína FT1 que é capaz de induzir o seu próprio promotor e esse segundo promotor que produz a proteína FT2. Portanto, com a presença de FT1, teremos esse promotor produzindo FT2 e a produção de FT2 consequentemente. Porém, a produção de FT2 irá resultar no silenciamento, na repressão do promotor e, consequentemente, na repressão da produção da FT1. E sem FT1, esse promotor também será reprimido e não teremos a produção de FT2. Sem a produção de FT2, o promotor é ativo novamente e teremos a produção de FT1 novamente, voltando ao início do ciclo. Ou seja, a concentração de FT1 ou FT2 com o tempo, ela aumenta e sobe, formando um padrão oscilatório. Nesse segundo exemplo, temos esse mesmo padrão funcionando, porém com a presença de 3 genes e todos reprimindo. Isso é um oscilador por repressão. Podemos notar que a presença de FT1 irá reprimir esse segundo promotor e reprimir o FT2, o que por sua vez irá não reprimir esse promotor e produzir FT3. Com a produção de FT3, iremos reprimir esse primeiro promotor e parar a produção de FT1. Sem FT1, temos a produção desse promotor e a produção de FT2. Com a produção de FT2, temos a repressão desse promotor, a repressão do FT3 e a produção de FT1, voltando novamente ao início do ciclo. Então, novamente, temos um comportamento oscilatório. Mas, na prática, como podemos montar circuitos desse jeito? Temos aqui um dos exemplos clássicos de um oscilador por repressão. Temos 3 genes que se reprimem, formando exatamente aquele ciclo que eu mostrei anteriormente. E temos aqui também a presença de GFP, uma proteína repórter, que é reprimida pela presença de TETR. Ou seja, toda vez que o GFP for produzida é porque não temos TETR no meio, e quando temos TETR, a concentração de GFP diminui, formando o padrão cíclico por si. Aqui podemos ver exatamente a expressão das 3 proteínas utilizadas, representadas pelas suas cores, sendo amarelo pelo gene amarelo pelo gene do TETR, LAC e o lambda-CL pelo azul. Então temos aqui respectivamente suas cores e podemos ver um comportamento bem organizado e bem cíclico das 3 proteínas, estando bem reguladas. Aqui podemos ver do GFP, por exemplo, que também formou a sua ondulação. Vale lembrar que estamos trabalhando com sistemas biológicos, então é sempre muito propenso termos erros. Qualquer diferenciação na regulação ou na montagem do nosso circuito pode resultar num comportamento diferente do esperado. Podemos ver ainda o comportamento oscilatório aqui, porém ele está totalmente desorganizado e fora do que desejamos, chegando até a ter um comportamento totalmente caótico como aqui embaixo. Então, com isso, chegamos à conclusão de que a regulação dos nossos genes é um papel extremamente importante na montagem do nosso circuito e vai ser exatamente o que vamos abordar no próximo módulo. Muito obrigado pela atenção.